Olá, tudo bem? O tema da nossa videoaula de hoje é artrópodes. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dessas espécies. Vem comigo! Os artrópodes, eles são chamados assim porque eles possuem patas articuladas, possuem um exoesqueleto quitinoso que chamamos de carapaça. Bem, além dessa característica, há outras que ele acaba compartilhando com outros animais. Eles são triblásticos, isso significa que eles têm 3 folhetos embrionários. Eles possuem uma ectoderme, uma endoderme e uma mesoderme para a formação de todo o seu organismo. São celomados. Ser celomado significa que ele tem uma cavidade corporal de origem mesodérmica. São denominados também de protostômios. Significa que o blastóporo formou como primeiro orifício do animal a boca. Possuem uma simetria denominada de bilateral. Então eu não tenho, como por exemplo em outras espécies, como a estrela do mar, uma forma de ter várias partes com uma mesma simetria. Aquilo lá é denominado de simetria radial. Aqui só há uma possibilidade de me conferir praticamente 2 partes equivalentes em um animal. Numa outra aula nós abordaremos a respeito de simetria para você entender melhor. Possuem também um sistema digestório completo, significa que o animal tem boca, por onde vai entrar a partícula de alimento, e ele tem um outro orifício denominado de ânus, por onde sairá os seus produtos que não servem mais no processo de digestão. São os seus resíduos. Outra característica muito interessante é a respeito do crescimento dos artrópodes. Eles têm um crescimento onde denominamos que há mudas ou equidizes. Vamos entender melhor isso daqui. Vem comigo e dá uma olhadinha no gráfico. Eu tenho 2 gráficos aqui. Um gráfico para demonstrar crescimento de artrópodes e um outro gráfico para demonstrar o crescimento de outros animais. Olha aqui, ó. O artrópode, ele como tem um esqueleto externo, um exoesqueleto, há momentos em que ele cresce e ele não vai mais caber dentro daquilo lá. Então ele precisa se desfazer daquilo. O animal vai crescendo, crescendo, até que aquilo ali acaba se rompendo e ele fica sem esse exoesqueleto. Então, durante o período de crescimento do animal, certo? Vejam aqui, esse representa o crescimento do animal. Ele troca o esqueleto dele. Quando ele troca o esqueleto dele, ele fica um tempo sem crescer. E aí, novamente, ele cresce. Nesse momento aqui, ó, do crescimento, não tem como ele ficar cabendo dentro daquilo lá. Por isso, o gráfico é representado assim. E se fosse qualquer outra espécie animal? Qualquer outra espécie animal tem um crescimento contínuo, não tem paradas e até que em um determinado momento vai estabilizar. Então, para os outros animais, nós falamos que há uma curva sigmoide. Essa é a representação, certo? Bem, há uma variedade muito grande de artrópodes e por isso foi necessário colocá-los em algumas categorias. Então, eles foram classificados e há 5 classes para colocar esses animais que têm esse exoesqueleto, essas patas articuladas dentro desse grupo, que são os crustáceos, os aracnídeos, os insetos. O maior grupo dos artrópodes está aqui nos insetos. Também os quilópodes e os diplópodes. Se eles possuem características tão comuns, já mencionadas no início dessa videoaula, por que é que deveríamos colocar em uma classificação assim? Bom, toda classificação, ela obedece a alguns critérios e esses critérios devem ser observados. Então, para colocar os artrópodes nessas classes, foi observado o seguinte tipo de critério: a divisão do corpo, o número de patas e o número de antenas. Isso significa, então, que crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes têm diferenças aqui? Tem.
Tem muitas, e esse é o assunto da nossa próxima videoaula. Vamos trabalhar uma por uma dessas classes para você entender melhor. Até lá!